Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. E depois de um programa tão especial como tivemos na semana passada, a única opção é termos outro programa especial esta semana. Boa noite, Luís. Especial e doce. Pelo menos, nem que seja só pela melodia da nossa convidada. Melodia, sim. Açúcar, não é? Com um saborzinho a samba. Bem, primeira vez que temos uma convidada do outro lado do Atlântico. É verdade. Se bem me recordo. Mas ainda sobre o programa da semana passada há uma surpresa que ficou combinado e ao qual a Patrícia acedeu e que me deixou, está aqui à minha frente, e não é por acaso que está aqui em cima da mesa azul, mas vamos deixar para o final do programa porque hoje a protagonista é a Bianca Rocha. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pois, muito obrigada. Vocês são muito gentis. Me deixaram agora numa responsabilidade, não é? Não, mas óbvio que não leva a sério, porque os nossos programas são todos especiais. Ótimo. Não, mas leva a sério. O especial temos que levar a sério. Se é especial, é sério. E como nós estávamos a dizer, é a primeira vez que temos uma convidada do outro lado do Atlântico, mas que se apaixonou pelo lado de cá do Atlântico. Apaixonei-me mesmo, isso é verdade. Esta é a história que temos para contar esta noite. Olha, venha daí porque vale mesmo a pena. No passado sábado, 27 de maio, fez 2 anos que a Bianca e o Luís compraram a Quinta do Viana em Vila Marim. A história, que começa na pandemia, não é um sonho de nenhum deles, nem tampouco são empresários no setor ou viticultores. Simplesmente se apaixonaram pelo Douro. Hoje está connosco a Bianca Rocha para nos falar da Quinta do Viana e de como o Douro chegou ao seu coração. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Depois de Londres, de Madrid e mesmo do Brasil, como é que surgiu o Douro na sua vida? Pois então, esta é sempre uma resposta difícil, porque, como eu disse, são várias questões entrelaçadas, não é? Acho que as histórias foram se formando e algumas por razões assim muito racionais, muito bem pensadas, mas eu acho que muitas foram por razões emocionais mesmo, acho que como todas as paixões, não é? Parece que foi como um quebra-cabeça que foi se juntando e no final quase que por gravidade veio me puxar aqui para esta região do Douro. E a verdade é que nos apaixonamos pelo local, pela região, pela essa cultura do vinho e cá estamos. Como é que reagiu a sua família quando começou a juntar as peças desse puzzle que a conduziram até ao Douro? O seu marido, por exemplo, o que achou da ideia? Então, veja bem, eu acho que para responder isso eu tenho que fazer uma volta um pouco mais longa. Eu sou casada há 30 anos já. E os últimos 20 anos nós já levamos vida de expatriados. Nós já não moramos no Brasil há quase 20 anos. Então, nós já tínhamos essa vida, vamos dizer assim, mais aventureira, não é? De ter saído. Nós já estávamos longe de nossas famílias. E eu acho que, de maneira geral, quem busca uma imigração, eu acho que a ideia que nós temos, né, na cabeça das pessoas, que talvez seja... acho que isso vem mudando, mas na época dos nossos avós, dos nossos pais, se saía do seu país porque não tinha uma condição boa ou econômica, né, ou alguma perseguição política, algum risco, e você saía do seu país para buscar melhorar e sempre tinha essa ideia de voltar um dia, não é? No nosso caso, felizmente, não foi por isso. Nós estávamos bem no Brasil, tínhamos lá nossas carreiras, mas tínhamos essa vontade de correr um pouco o mundo, de buscar outras aventuras, conhecer outras culturas, outros idiomas, enfim. Então, tomamos essa decisão atrás. Não tínhamos filhos, como não temos, nossa decisão era essa, e assim saímos pelo mundo. Nossas famílias já estavam, vamos dizer, acostumadas a esse estilo de vida. E talvez porque não saímos com essa... forçados, né, sem essa obrigação de voltar, nós sempre vivemos muito o presente, não pensávamos muito numa volta, íamos vivendo nossas vidas. Com
o tempo fomos ganhando idade, né? Enquanto temos 30 anos é muito fácil, não é? Podemos apostar tudo, mas a idade vai chegando para todos. Claro. Os nossos pais já não eram mais tão saudáveis. Minha mãe, felizmente, ainda é bastante saudável, está viva, mas meu pai já é falecido e os 2 pais do meu marido também são falecidos. Eu acho que os últimos anos de vida deles nos fizeram tomar a consciência que nossas vidas também acabam um dia, né? Que tínhamos que começar a pensar um pouco mais no futuro, né? Em como íamos nos reformar, né? Por onde íamos viver, e começamos a dar um pouco mais de importância para essas questões. E, em princípio, estávamos a viver em Londres, né? a essa altura. Já os pais do meu marido já falecidos, meu pai já falecido também. E pensávamos assim, gostávamos de estar a viver lá, mas não era um lugar que gostaríamos de terminar nossa vida por lá, né? Então achávamos que poderia ser Espanha, porque também temos a cidadania espanhola, também somos espanhóis. Mas estava tudo um pouco assim no ar. Nisso, a minha prima, que é uma prima muito próxima minha, se mudou para Braga. E é uma pessoa próxima, de família próxima. Eles também são casados há muito tempo. Eu chamo ele também de primo. O meu marido se deu bem com ele também. Somos todos primos, e, enfim. E viemos visitá-los. E essa proximidade com a família nos despertou, acho que o Santo falou mais alto, nos despertou a vontade de estarmos próximos a eles ou próximos da família. Eu acho que a relação com o idioma também, eu não imaginava que fosse pesar tanto, mas pesou. Eu acho que eu me identifiquei com Portugal como eu nunca imaginei. Eu acho que eu nunca imaginei como estava presente. São nossos antepassados, né? Acho que alguma coisa fica. Eu não imaginava que fosse tão forte. Então, essas coisas foram puxando a gente. Por que não Portugal, não é? E aí veio a pandemia, que para o bem ou para o mal nos fez pensar bastante, não é? Nos deu tempo a pensar. E eu comecei a alimentar. Primeiro só eu, não estava ainda a conversar com o Luís. Daí eu tenho perguntado como é que o seu marido reagiu. Meu marido chama Luís também, é homônimo. Ele então, no primeiro estou aqui a pensar, olha, por que não é? Podíamos ir para lá, para Portugal, e começou a vir aquela ideia. O Porto era a minha cidade favorita aqui em Portugal. Minha prima em Braga, próximo do Porto. Bom, podia ser alguma coisa ali próxima para o norte, ficaríamos perto, mas seria importante estar perto a um aeroporto internacional, acesso a hospitais, a médicos, eram preocupações que tinha aí também. Aí comecei a gostar da ideia de, então, por que não uma quinta? Por que não uma propriedade sustentável, que pudesse ser também nosso negócio, nossa casa? E aquilo foi crescendo de uma forma que, sabe quando não sai da sua cabeça? Aquilo foi, eu acho que a ideia pode ser boa. Aí fui conversar com o Luís, o meu Luís. O outro não, o verdadeiro. Pois eu fui conversar com ele, olha, Luís, o que você acha disso? Fui falando bem devagar, porque eu achava que ele fosse dizer, estás louca, não é? Tem certeza que ele quer uma quinta, não é? Para ele, eu achava que ele fosse dizer isso. Mas, para minha surpresa, ele ouviu com atenção e ele gostou da ideia. Eu não sei se ele gostou, isso eu nunca vou saber, eu não sei se ele gostou tanto por ele, ou porque eu acho que ele me viu feliz com essa possibilidade, né, de ser um projeto nosso, né, um projeto pessoal, enfim, profissional, que conseguia juntar tudo, não é? E, enfim, quando ele gostou da ideia, aquilo cresceu também, né? E começamos a ver várias propriedades. A essa altura, o Douro não era ainda a meta, né? Estávamos ainda em Portugal, norte de Portugal. Comecei a ver propriedades também em Espanha, em França. Vi outras propriedades, mas era sempre trazida aqui para o norte. Até que finalmente o círculo esteve a fechar, conseguimos fazer uma viagem, porque isso era pandemia, nós não conseguíamos viajar, era dificílimo, e viemos para cá, para casa dos nossos primos, em Braga, e começamos a fazer um tour. Fizemos aqui por essa região do Douro, fizemos pelo Gerês, fizemos por toda essa zona. Quando chegamos na região do Douro, aí não havia... Nos apaixonamos, assim. Como eu disse, as paixões são difíceis de se explicar, né? Porque nós sentimos. Ainda assim, a Quinta, eu não sei se o nome Quinta do Viana é nome vosso? Ou... É do meu marido. Okay, já lá vamos, lá chegaremos. A Quinta do Viana em Vila, que é hoje a Quinta do Viana em Vila Marim, foi o amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Mas, como qualquer grande amor, não se conseguiu logo concretizar. Não, esta foi outra história. Por isso, eu nunca consigo contar histórias curtas, mas histórias sempre dão tantas voltas.
Enfim, a primeira quinta que vi no Douro, pela internet, por fotos, né? Porque essa altura vimos só por fotos, foi a quinta que acabamos por comprar. Mas essa altura nós não sabíamos disso, né? Gostei da vista e normalmente eu vi, assim, 200 anúncios, selecionava 10 dos principais e mostrava para o Luiz. A primeira que o Luiz se encantou foi esta. Ele gostou? Não, gostei dessa, né? Vamos tentar negociar. Liguei para a corretora, que se diz corretora aqui também, agente imobiliária. Liguei para a imobiliária e, enfim, esta propriedade já estava a ser negociada para outra pessoa. Falei, bom, esta não será, não é? Ok. Passou, vimos outras quintas, fiz proposta em outra. Em cima da hora, não, a pessoa desistiu, queria aumentar o preço, enfim, essas confusões. Acho que não era para ser, não é? Voltamos para Londres e o tempo passou e até que finalmente a vida se aquietou novamente. Voltei a olhar as quintas, porque a ideia estava lá, né? Parece sabe aquele ferrinho de dentista, né? Estava lá. Voltei a procurar, achei de novo a quinta que havíamos gostado desde a primeira vez. Será que se esqueceram de tirar o anúncio ou está à venda? Pode ser que não tenha dado certo. Liguei para a imobiliária e ela me falou que realmente o negócio não havia ido adiante. Mas que isso era no meio da semana. E no final de semana, no domingo, ela ia mostrar para outra pessoa. Ai meu Deus, eu não consigo chegar, eu não conseguia ir de Londres, vir de Londres para cá tão rápido. Os voos eram dificílimos, né? Não havia... Estávamos no meio da pandemia. No meio da pandemia, era bastante complicado viajar, tinha 1000 PCRs, né? Enfim. E eu disse a ela, bom, e se eu mandar meus primos para visitar a quinta, você mostraria para eles? Ela aceitou, eu marquei no sábado, que era um dia antes do outro cliente que tinha. E nossos primos já haviam visitado conosco outras quintas, sabiam o que nós estávamos a buscar, o que queríamos, e foram a fazer a visita com seus telemóveis a filmar. E nós lá no telemóvel em Londres, na câmera, vendo as visitas, gravando os vídeos e falando, fazendo perguntas. Na metade da visita, o Luiz já estava em cólicas do meu lado, a dizer, eu quero, compra, eu quero esta. E eu disse, espera pelo menos terminar a visita, né? Vamos negociar aqui um pouco, não é? Terminou a visita, eu peguei o telemóvel, falei com a imobiliária, olha, eu quero a quinta, como nós fazemos, eu já posso fazer o pagamento do sinal, mas não quero que mostre para mais ninguém. E assim comprei a quinta por telemóvel. Não receou que depois que chegasse cá e as coisas não fossem... Claro, lógico que sim. E eu mais ainda do que o Luiz, né? Porque ele estava, vamos dizer assim, eu estava fazendo toda aquela história. Compramos por telemóvel. Vai que ele não gosta, né? Vai que não gostamos. Na semana seguinte, eu consegui vir até Portugal. Sozinha. Ele não veio. Eu gostei da quinta, mas aí a minha responsabilidade aumentou, não é? Porque aí eu gostava, mas ele seguia sem ver a propriedade. E nos tardou mais ou menos 7 ou 8 meses para que o negócio fosse realmente finalizado. Havia algum probleminha de documentação, que não importa tanto, porque são essas chatices. As burocracias. E para nós era até bom, porque no meio da pandemia não conseguíamos viajar, não conseguíamos tomar conta de nada. Era um tempo que tínhamos também para aprender aí o que fazer. Mas o meu marido só veio conhecer a quinta quando já quase na altura de firmarmos, de assinarmos mesmo toda a escritura. E o que é que ele disse? Ele adorou. Ele se apaixonou pela vista. Foi. É curioso, assim, a quinta hoje ainda está em obras. As vinhas estavam muito mal cuidadas, foram muito maltratadas. São 2 casas, uma é uma ruína e a outra casa também estava habitável, mas numa condição que eu não habitaria. Mas nós olhamos... Também, se estivesse tudo perfeito, não podíamos comprar, não é? Nós podíamos comprar nessas condições. E tanto eu quanto o Luiz, nós ficávamos assim, com a propriedade atrás, a olhar para o Rio Douro, e para nós sempre foi assim, daqui para trás, tudo se pode consertar. Com o tempo, com o jeito, vamos acertando as coisas. Mas daqui para frente, isso não muda, foi o que nós compramos. Nós compramos à vista, o estilo de vida, a ideia, não é? Bianca, isto até aqui é uma história de encantar. Pois. E com tudo coisas boas, e uma paixão, sim, uma conquista, sim, essas coisas de andar a namorar a quinta, pois, sem saber quem podia namorar.
Mas vocês não percebem nada de vinhos? Nada. Nada. Não percebíamos nada. Eu acho assim, nós não tínhamos ideia do tamanho do desafio que estávamos a buscar. E acho que talvez fosse bom, porque não sei se eu soubesse tudo que tínhamos que aprender ainda. Tinha mudado de ideia. Não sei, talvez eu mudasse de ideia, não é? Então, às vezes é bom que também não... A ignorância, às vezes, é uma alegria, não é? Porque vamos aí. E aí, a ideia inicial era seguir a viver em Londres e eu vir uma vez por mês, passar uma semana, fazer os negócios da quinta, pelo menos até as obras que estivessem concluídas, para só quando a estrutura estivesse pronta, nós viríamos de Londres para cá. Vamos dizer, o Luís seguiu a trabalhar no trabalho dele, ele trabalhou na multinacional hoje, continua a trabalhar, até porque a quinta ainda precisa de muito investimento, né? Nesse momento estamos ainda a investir, e vamos dizer, os negócios da quinta ficam por minha responsabilidade, digamos assim. Então a ideia era que eu viesse toda semana. De novo, estamos no meio da pandemia. A cada vez que tínhamos que vir aqui, eram 4 PCRs por pessoa. Estamos a falar numa ordem de grandeza de 800 euros só de PCR. Olha, isso vai ser inviável, isso vai ser impossível. O segundo problema, nós estávamos aí acostumados a viver em grandes cidades, a resolver tudo pelos telemóveis, por internet, pelos computadores, não é? Eu resolvo coisas por WhatsApp de outro país, né? Controlamos os bancos, tudo. Eu achava que eu podia fazer isto aqui no Douro. Depende. Pois. Mas não. Só que não. Só que não. Achava, só que não. Muitas vezes os telemóveis ainda são daqueles antigos, né? Com aquela tecla verde e a vermelha, não há ainda... Em alguns sítios. E eu não achava absolutamente telemóvel de ninguém, website de ninguém, não conseguia fazer nada, não conseguia contratar nada, começamos a ficar preocupados. Então, quando viemos finalmente tomar posse mesmo, pegar as chaves, marcamos de ficar aqui uma semana para tentar resolver essas coisas. Em uma semana, a quantidade de coisas que conseguimos resolver pessoalmente, né? O olho no olho, não é? A quantidade de pessoas que conseguimos conhecer, abriu-se um leque. Os telemóveis podem não funcionar, mas bastava ir a uma loja. Isso. Mas para ir a uma loja eu precisava estar cá, não é? Claro. Pois. E depois tinha lá tudo. Exatamente. Melhor que o telemóvel, diga lá. Exato. E aí, foi justo nessa semana, sentamos para almoçar, eu olho para o Luís, ele olha para mim e digamos, olha só, esta história que planejamos, que moramos lá e uma semana cá, isto não vai dar certo nunca. Vamos inverter agora. Vamos viver aqui. E o Luís, quando precisar, viaja para lá, ainda mais que nessa altura ainda estávamos em pandemia, todos os trabalhos eram remotos mesmo. O importante era ter algum lugar com internet, e aqui ele ficava. Pelo menos até que se acabasse a pandemia, tínhamos aí mais ou menos alguns meses garantidos. E assim foi, voltamos para... 3 meses depois estávamos a viver em Mesão Frio. Como é que foram os primeiros dias na quinta? Olha, nós nunca moramos na quinta, porque a casa não estava realmente em condições. E os 2 primeiros meses, né, os 2, 3 primeiros meses, nós estávamos com medo de deixar a quinta sozinha. Um primo meu de Madrid se ofereceu a viver lá. Enquanto nós não podíamos, esses 2, 3 meses que precisávamos para nos organizar, né, de entregar a casa na Inglaterra, eu tenho 2 gatos, tínhamos que trazer mudança, né, trazer as coisas, esse primo ficou a viver na quinta. E nos passava por vídeos, ele conseguia ir aos locais. Foi bom que ele serviu como embaixador. Quando nós chegamos, os vizinhos já sabiam quem éramos, ele já havia feito, vamos dizer assim, a primeira entrada, não é? Mas, então, quando chegamos, fomos a viver numa casa arrendada, que achávamos que seria fácil, não é? A primeira demos sorte e arrendamos uma casa logo. Mas foi pura sorte, porque era uma casa antiga, aquelas janelas, sabe aquelas janelas que balançam um pouquinho com o vento? Chegamos no verão, estava ótimo, não é? Problema no inverno. Quando começou a entrar outubro, a coisa começou a complicar, assim, nós morríamos de frio. Aos pés do Marão. Um frio louco e vamos dizer, a casa, por ter a parte elétrica antiga, não podíamos ligar 2 aquecedores ao mesmo tempo, que toda a energia caía. Enfim, olha, assim não vai dar certo, temos que buscar um outro lugar para viver. Porque aí já tínhamos a pessoa para fazer a obra, já tínhamos iniciado esse processo na quinta. E não achávamos nenhum lugar para arrendar, era impossível.
Não achávamos casa. Estávamos a ver, e agora, como fazemos? Não é? A quinta vai entrar em obras, não há condição de viver aí. As caixas já estavam aqui. Já havíamos largado a casa para morar na Inglaterra. Estávamos aqui, sem casa. E, no final das contas, acabamos por encontrar um apartamento na Régua e compramos, financiamos. Porque não havia onde ficar. E a ideia foi depois que isso passou a ser também parte do negócio, mas lá já chegaremos. Bianca, a certa altura, diz no seu blog, já agora é o Buraco da Fechadura, já meu blog. sobre isso, que conseguiu começar a chamar de casa, apesar de não conseguir habitar lá, mas já lhe conseguia chamar casa. Como é que foi esse sentimento, esse momento? A casa de ter a quinta... Olha, quando é que sentiu que podia mesmo chamar casa? Olha, isso é curioso. Acho que chamar de casa, acho que foi logo nos primeiros dias. Apesar de tudo isto, me senti em casa. Me senti em casa. É curioso, assim, como eu digo, eu já levo vida de expatriada há 20 anos. E às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem raízes, né? E eu sempre digo, claro que eu tenho, elas são aquáticas. Eu levo para onde for. E, enfim, a sensação que eu tenho é que quando cheguei ali, eu acho que as raízes foram se acomodando. Eu fiquei uma pessoa tão territorial que eu nunca imaginei que eu pudesse ser assim. Aquela sensação de cuidar da terra mesmo, de cuidar da... Afinal, contas, aquilo é seu. Exato. Eu acho que eu não tinha me dado conta o quanto eu precisava de uma casa. Não é? E foi assim, isso até me emociona um pouco, mas a sensação de casa eu tive logo cedo. Acho que encontrei meu lugar, digamos assim. Boa. A Bianca diz que não é uma pessoa diz que é uma pessoa que não tem sonhos. Não, eu tenho planos. Já andaste a ver meu Instagram, não é? É verdade, eu não tenho sonhos. Eu acho que talvez seja uma forma mesmo de expor, né? Talvez seja uma questão de conceito. Eu acho que sonhos são aquelas coisas que são irreais, não é? Um dia poderia, né? Um dia, quem sabe, seria tão bom, né? Eu tenho um sonho de ganhar no Euro Milhões, não é? Mas não depende só de mim, não é? Essa não dá para fazer um plano. Então, eu gosto de ter planos. E o que eu faço, assim, nós temos o plano A, o plano B, o plano C, nós temos todo um alfabeto de planos e vamos tentando, porque algumas variáveis controlamos, mas não podemos ser rígidos, e eu acho que talvez esta vida um pouco nômade também nos ensinou a sermos mais flexíveis, e nós vamos aí nos adaptando e fazendo o melhor possível. E é precisamente o plano que a Bianca e o Luís têm para a quinta do Viana que nós vamos descobrir na segunda parte. Mas antes disso... Vamos a uma palavra sobre Quinta do Viana. Uma palavra? Uma palavra. É um amor. Uma palavra sobre mesão frio. É a minha nova casa. São duas, mas... Uma palavra sobre vindima. Vindima não posso escrever uma palavra, gente, desculpa, porque vindima para mim é a consagração do trabalho de todo um ano. Não é, é o dia que você realiza tudo que você trabalhou ao longo de um ano. Então é trabalho, mas é realização também. Uma palavra sobre Douro. Douro, eu acho que é uma paixão. E uma palavra sobre IVDP. Uma instituição. Podia dizer burocracia, não havia problema. Eu acho que burocracia é uma coisa mais ampla. Eu tenho tido alguns problemas com burocracia, mas o IVDP especificamente é uma instituição, mas não foi o meu maior problema de burocracia. Daí nós termos escolhido. Bianca, uma palavra para quem se quer aventurar na produção do vinho. Eu acho que é uma aventura que vale a pena. Eu tento passar assim, eu criei o Instagram para contar, para compartilhar um pouco dessa experiência, porque chegou um momento que era grande demais para eu guardar só para mim. E eu gosto de compartilhar. Eu acho que quando compartilhamos, crescemos, não é? Eu acho que não dividimos, parece que ganhamos, não é? E também porque me servia de memória. Porque como eu estou a aprender todos os dias, eu vou lá e tudo que eu aprendo eu registro. Porque eu posso depois voltar e ter aí alguma ideia. Me esqueci o que eu estava a dizer. Qual era a pergunta? Eu queria uma palavra para quem se quer aventurar na produção do vinho. Pois então... Era isso que eu ia dizer.
É difícil, mas é possível. Eu não quero passar a ideia que é uma coisa glamourosa, porque não é. As pessoas têm essa ideia de ser glamourosa. Não, é muito trabalho, é duro, é difícil, mas é muito compensador. Então, acho que recompensador é a palavra. Boa. E uma palavra para quem ainda não conhece a Quinta do Viana? Pois, venha conhecer. Venha conhecer. Há duas opções. Ou vamos ao blog Buraco da Fechadura e conhecemos o resto da história da Bianca e da Quinta do Viana e do Luís, ou fica para a segunda parte do nosso programa? Para já, pode ficar já para a segunda parte. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Somos cultura, somos Mostra de Teatro do Douro, somos teatro, somos dança. Somos desporto, somos futsal, somos formação e somos intervenção social. Somos região, somos para cá dos montes, somos a linha do Douro e somos a linha de Trás-os-Montes. Somos paixão, somos Douro, somos Trás-os-Montes e somos a Associação Valdouro. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. Apoie a paixão pela região. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos mesmo para cá dos montes, porque estamos mesmo para cá do monte que nos diz qualquer coisa, que é o do Marão, logo ali à entrada. Estamos a falar com a Bianca, que se apaixonou pelo Douro, comprou a quinta, que é hoje a Quinta do Viana, e para a qual tem um plano. Qual é o plano da Quinta do Viana? Pois então, agora falamos um pouco de negócio. Até o momento estamos a falar de paixões, não é? Sim. Mas agora em termos práticos, em termos de negócio. Nós sempre tivemos esse projeto que fosse autossustentável. Um local que pudesse se pagar, obviamente, né? Não tem que se sustentar, é o que diz a palavra, mas que fosse de uma forma que não agredisse o meio ambiente, que eu pudesse, assim, que tivesse um senso forte de comunidade, que eu pudesse crescer junto com meus vizinhos, pudéssemos usar os trabalhos locais, pudéssemos contribuir, assim, uns com os outros. E então é um conjunto de, vamos dizer, de pequenos negócios. Uma parte é de alojamento turístico, uma parte é da produção da uva mesmo, uma parte é da produção de vinhos, e tem mais uma que eu estou a me esquecer. Daqui a pouco eu me... Alojamento? Alojamento, falei, não foi? O alojamento, as vinhas, o vinho, a parte de agricultura também, porque a ideia é ter um pequeno restaurante, um local que eu possa fazer pequenos eventos. Organizar eventos, exatamente. Isto, era o quarto que me faltava. Eu acho que são negócios que são complementares, né? Porque no início nós achávamos que a vinha poderia sustentar o negócio. Muito rapidamente percebemos que não. A vinha, no máximo, paga seus próprios custos. Mas é o negócio principal. Bianca percebeu isso ao fim de alguns meses. No Douro demorou 250 anos. Pois. Então, até que não estou tão mal, não é? Está avançada. Então, que bom. Pois percebi muito rápido. Logo que começamos a ver ali os custos e, olha, isso não é interessante, mas ele continua a ser o carro-chefe. Porque sem a vinha não há o resto. Exatamente. O alojamento turístico só existe porque a vinha está lá. O vinho só existe porque a vinha está lá. Mais uma Os vez, eventos. aprendeu muito rápido. Pois, obrigada. Olha, décadas a perceber isso. Eu vou lhe dizer, tem uma frasinha que eu acho muito, muito interessante, dessas que são atribuídas às crianças, que perguntam a Maria, não é? A Maria de 2, 3 anos. Maria, sabes nadar? E a Maria diz, não, mas sei aprender. Pronto. Não é? Então, quando me perguntam assim, tem ideia do que estava fazendo? Não tenho, eu não sei. Mas eu sei aprender. Claro. Então, aqui estamos a observar e vou lhe dizer uma coisa, assim, com toda sinceridade. Nós chegamos aqui com muito respeito ao conhecimento local, à cultura local, porque acho que chegamos como visita, certo? É a minha casa, mas chegamos como visita. E foi a nossa eleição vir para cá, foi a nossa opção vir para cá. Então, acho que precisamos chegar assim devagar, observar, ouvir mais, não é? Entender aonde estamos e perceber melhor as coisas.
E, enfim, acho que responde sua pergunta inicialmente. Sim. Nós estávamos a perguntar qual era o plano, disse-nos o que queria fazer. Destas coisas todas, qual é a primeira que vai acontecer? Ou que já está a acontecer? Além da produção do vinho, já está a acontecer. A primeira, exato. A primeira foi a vinha. A primeira colheita. Nós chegamos aqui no Douro no dia 28 de agosto de 2021, com a colheita já para setembro. Ou seja, eu fiz a colheita da uva que outra pessoa cuidou e cuidou muito mal. Mas foi uma primeira vindima, já foi uma experiência, já percebemos ali o que era vender a uva, né? Então, isso já foi esta etapa. Depois decidimos que não, eu quero fazer o vinho. Só vender a uva nós não conseguimos aqui nem pagar os custos de produção. O vinho, nosso primeiro vinho foi engarrafado na semana passada. Ah, é? Nossa primeira espumante foi engarrafada na semana passada. Agora ela vai descansar aí um pouco, só vai estar pronta mesmo para o mercado, digamos assim, acho que em torno de novembro. Eu estou ainda aprendendo as etapas, eu acho que será isso, mas eu aprendo um pouco a cada dia. E, felizmente, estamos aí bem orientados por um enólogo, que já é uma outra história que conto. Eu acho que foi quem salvou os nossos vinhos. O nosso vinho tinto e o nosso vinho branco será engarrafado já na próxima semana. Então, acredito que até o final de junho já podemos aí já oferecer as nossas primeiras garrafas. Já vamos ter o Fênix 197, já vamos perceber. Pois está assim. Bem informado, está bem informado. A Bianca ficou impressionada com o vinho do seu antecessor e com os vinhos do Douro por serem bons e baratos. Fiquei. Mas já decidiu como vai influenciar a sua produção? Não percebi sua pergunta. Estou a dizer que ficou impressionada com os vinhos? Fiquei impressionada porque eu não vejo em nenhum outro lugar do mundo um vinho na qualidade que nós temos que falar aqui, porque eu posso não entender de produção, mas de beber eu entendo. e gosto muito. E eu não vi em nenhum lugar do mundo a qualidade de vinho que nós temos aqui a um preço tão barato como encontramos. Então, num primeiro momento, isso me pareceu interessante, não é? Eu era até preconceituosa mesmo. Se me perguntasse em qualquer outro lugar do mundo, por onde bebes aí? Onde encontras um vinho por 5 euros? Uma garrafa de vinho por 5 euros seja bom? Eu vou dizer, não existe, não é? Não vai ser um produto Não acontece. Sabe que os vinhos do Douro são dos mais caros que temos no país. Pois. O vinho do Alentejo é metade do preço. Isso para mim me impressiona, porque não é possível. Eu não acho... É diferente. Eu acho que eu já estou duriense totalmente. Eu acho que o melhor é o vinho do Douro. Já estou com esta... Diz, quem sabe, não sei, vou partilhar uma ideia que eu vi em tempos que me faz algum sentido. O facto de nós, na região, produzirmos pouco, produz menos que no Alentejo, que tem mais capacidade, produz mais garrafas, mais litros e tal, faz com que a nossa produção seja mais cara e logo o nosso vinho é mais caro. Mas é curioso, alguém que vem de fora e que viu o mundo... É baratíssimo. Precisamente o contrário. É baratíssimo. E eu acho que não... acontece uma coisa, é que nós vendemos aqui a 5 euros, depois encontramos no Algarve, num restaurante, a 70. Pois é o que eu estou a dizer, assim, é impossível. E eu acho impossível, agora falando um pouco como produtora, do que eu venho aprendendo aí durante este período que cá estou, eu não acho sustentável se manter esses preços. Não é? Não é sustentável. É prova que os produtores estão a acabar. Exato. Os pequenos, médios produtores estão a acabar. Exatamente. E aqui é uma região formada por muitos pequenos produtores. Sim, estão a desaparecer. Estão a desaparecer. Então, ok, podemos aí nos juntar em cooperativas. Mas vamos continuar a manter o preço lá embaixo, porque uma cooperativa não tem fim lucrativo. A Bianca, no seu blog, diz a certa altura que tem 11 artigos. 9 de vinha e 2 urbanos. Esses 9 provavelmente eram 9 pequenos produtores. Pode ser. Porque essa é normalmente a história da região toda. Nesse caso era de uma família, mas nesse caso de uma família, mas podia ser quintas que surgem que são pequenas, exato. Então ok, eu entendo que sempre vamos ter pequenos produtores e acho que o trabalho das cooperativas é fundamental, é importantíssimo, mas eu acho que precisamos sentar e vender melhor o nosso produto. Até porque as cooperativas desapareceram praticamente todas. Isso deve querer dizer alguma coisa. Sobram 2 com algum nome. A de Favaios, que vende um vinho especial, que é o de Favaios. Sim. A de Santa Marta, e mais 2 ou 3. Pois. Em Mesão Frio havia também, mas... Reconhecem a marca agora, a nova. E acho que são bons vinhos. Foi a minha caneta. Acho que são bons vinhos. Eu não estou aqui a criticar, não. Sim. E acho que há espaço para todos. Mas precisamos rever esse custo dessa uva. Não temos mão de obra. O maior problema que eu tenho aqui hoje é mão de obra.
Mas isso, fico feliz, não é só na vinha. Pois hoje em dia para tudo, já percebi. Até isso já resolveu. Sim. Já vamos falar disso, até vamos falar da sua primeira vindima. A Bianca diz alguns que de vindima não entende nada. Ou não entendia, agora já entende que já fez 2. Mas a festa sabe fazer. Festa eu sei fazer. Foi a sua primeira vindima? Pois foi uma festa. De novo, o que eu percebi aqui é que havia essa empolgação, né? No ar, é quase concreto, né? Você quase pode tocar, porque realmente se passa todo um ano, chega ali, culmina naquele momento. Então é um momento de alegria. E eu já percebi que as pessoas chamam família, amigos, e aí oferecem comida, vinho. É realmente uma festa, não é? Aquilo é muito duro, mas é uma festa. Mas é uma festa, e é verdade, é sincero isto, não é? E muita gente tem vontade de participar disso. Eu teria vontade de ser convidada para fazer uma vindima. Eu acho que é uma honra quando alguém me convida para fazer parte de um momento assim tão especial. Eu vejo como uma honra, não é? E aí, quando estávamos próximos, assim, a 2 semanas da primeira vindima, você não tem ideia como é que eu vou colher isto, não tenho gente para trabalhar, fui pro Instagram e disse, olha, amigos, nós precisamos de ajuda e, enfim, quem quiser vir é super bem-vindo. Expliquei qual era a história, que estávamos aqui de portas abertas, não é? E na primeira vindima nos apareceram 17 amigos. Vieram de Madrid, vieram da Bélgica, vieram de Coimbra, vieram de Braga. As pessoas simplesmente se ofereceram e vieram. Eu acho tão bonito esta generosidade, não é? Esse desprendimento das pessoas saírem de suas casas e vir trabalhar de graça por um amigo, não é? Para ajudar. E eu acho que isso deixa mais especial ainda o momento. Foi uma festa. Na segunda vindima eu já aprendi, eu já avisei. Eu ponho no Instagram e olha, vai ser... E as pessoas se candidatam, pegam, olha, me avisa quando for, quero ir, enfim... Pois então essa é mesmo a minha definição de vindima, por acaso. Eu sou boa uma vindima que é exatamente assim. É uma festa. Em 2022, um incêndio quase destruiu o seu sonho. Foi. Ainda me custa muito falar sobre isso. Eu ainda falo e acho que temos que falar sempre para exorcizar nossos demônios, né? Temos que chamá-los pelo seu nome. Mas para nós foi um baque. Há 2 semanas da segunda vindima, que tínhamos aí tudo mais ou menos planejado, e dessa vez eu já estava, vamos dizer assim, mais informada, né? Eu tinha alguma referência. 2 semanas tivemos um incêndio forte aqui, foi de dia 28 de agosto, não é? Enfim. E mais ou menos umas 2 semanas da nossa vindima, e afetou toda a minha vinha, toda. Não é que queimou toda, mas toda foi afetada, não é? Porque o fogo atravessou a minha quinta. Temos uma floresta de um lado, uma floresta do outro. Das 2 casas, a casa de trás chegou a pegar fogo na casa de pedras. Foi o meu vizinho de baixo quem apagou este incêndio. Se ele não apaga esse incêndio da casa, nós tínhamos perdido absolutamente tudo, porque teria pego as 2 casas, além das vinhas, aí não teríamos mais assim... Aí teria acabado. Mas, felizmente, ele conseguiu apagar este incêndio. Eu digo que ele não tem preço, né? Com um ano de vida aqui, nós já tínhamos um vizinho que foi capaz, teve a generosidade de subir e cuidar da minha casa como se fosse a deles. Para mim é uma coisa que me emociona muito, mas isso não tem preço. Enfim, em volta da minha casa mesmo, parecia que tinha sal, assim, porque... tudo negro em volta e a casa intacta. São coisas assim que é difícil de explicar. Mas as vinhas, algumas arderam de verdade, algumas só passou o fogo, então as folhas secaram, mas o cacho estava lá, não é? Então, enfim, o dia que eu cheguei e vi que está dessa forma, é assim... Bem, que eu não quero que chore. Pois é. Diga-me o que é que sentiu quando viu o chão negro. É essa sensação assim de luto. Eu me apeguei às minhas vinhas como se fosse um animal de estimação. Então, assim, não tem explicação. Não é assim... Foi uma questão, foi um luto mesmo. Eu pensei, perdi, não é? Mas aí comecei a passear pelas vinhas e comecei a notar, e agora eu vou ficar um pouquinho mais feliz agora. Comecei a notar que as uvas estavam lá, os cachos estavam lá. Alguns um pouco chamuscados, mas estavam lá. Provava... Me parecia que estava ainda em condições, não é? O sabor não me parecia um sabor de queimado, por exemplo.
E aí comecei a pensar, será que tem alguma forma de pelo menos salvar esta produção, não é? Mas se eu não entendia de vinhas, imagina de salvar uma produção de um incêndio, não é? E comecei a me informar feito uma louca. Eu acho que talvez tenha sido a minha forma até de lidar com o luto, assim, alguma coisa eu posso, tem alguma esperança aqui, não é? Vamos ver o que eu posso fazer aqui para salvar as plantas ou salvar algo de produção. E pelo que eu entendi, conversei com enólogos, conversei com amigos, fui pesquisar na internet, li sobre os incêndios na Austrália, incêndios no Chile, enfim, e me propus assim e percebi assim que eu poderia colher, mas eu não podia colher, elas não estavam prontas para serem colhidas ainda, elas tinham que aguentar um pouco mais para o grau subir um pouco para ter condição de ser vinificada. Elas já não tinham as folhas, já não tinham todos os nutrientes, digamos assim, mas se elas tivessem pelo menos um pouco de água, talvez elas tivessem alguma chance. E eu me pus a regar as vinhas. Que é uma coisa que no Douro não se faz. Quem faz? Todos os meus Ainda vizinhos. Não se faz. Vai acabar por ter que se fazer. Eu acho que vai ter que se fazer. Vai, por causa das alterações Eu acho que vai ter que se fazer, exatamente. E é claro que meus vizinhos me achavam louca, não é? Assim, claro, com toda a delicadeza, mas era para eles era como se eu estivesse ainda a perder mais dinheiro, sim, não é? Estás aí. Exato, estás aí a investir numa coisa perdida. Falavam isso com carinho, não era? Eu estava a tentar não é? Ajudar. Mas assim, o não eu já tinha, não é? E se minhas uvas estavam lá a tentar resistir, o que eu pudesse fazer, eu faria. E me pus a regar as uvas e a tentar aguentar o máximo possível até elas terem alguma condição de ser vinificada. A essa altura, nós tínhamos uma adega que havia se proposto a fazer, nós íamos entregar parte da produção e uma adega ia fazer para nosso consumo próprio, para nós entendermos ali quais eram as uvas que tínhamos, o que tínhamos que melhorar, o que tínhamos que produzir. E, obviamente, a adega não quis mais produzir esse vinho depois do incêndio. Claro. E não tínhamos aonde vinificar. E até que pergunta daqui, pergunta dali, uma outra pessoa também da cidade nos emprestou um lagar. Ele foi até a propriedade para ver como é que estavam as vinhas e olhou e viu como eu estava a ver que o cacho de uva estava lá e havia alguns bonitos ainda, não é? Ele falou, olha, eu acho que tem condição. Então, finalmente, havia alguém que acreditava também, né, que aquilo podia funcionar. Ele me emprestou o lagar. Eu fiz o nosso vinho foi feito num lagar emprestado. E há 2 dias da vindima, e assim, eu não sei fazer vinho. Eu ia aprender, não é? Estava aí a me informar, já tinha pensado em comprar. Tem uns kits que se vendem nas lojas de produtos vinícolas. Sim. Aqui. Eu já começando a me informar como vou fazer. Esta mesma pessoa que me emprestou o lagar entrou em contato com um enólogo que trabalhava para a Quinta, que ele também trabalhava, que é o Jorge Nogueira, o engenheiro. Sim. Jorge Nogueira. É um enólogo que já está há 40 anos no Douro. E há 2 dias da vindima, 2 dias, ele aceitou entrar nesse desafio conosco. Para mim também foi uma outra emoção muito forte. Assim, foi um alívio ter alguém que entendia do que estávamos a fazer para nos apoiar com isso. E assim, o que ele fez em condições assim... Porque em condições perfeitas, né, como dizer, em condições normais de temperatura e pressão, todos são capazes de produzir um bom produto, não é? Mas eu acho que se mostra o verdadeiro conhecimento quando em condições adversas você consegue superar isto e fazer algo com bastante qualidade. Então, no final, nós conseguimos aí, na quinta que este enólogo trabalha, conseguimos aí um espaço, aí já uma quinta já mais preparada, mas para terminar, para fazer os últimos preparativos e o engarrafamento, então já foi já numa quinta já em condições melhores. E assim nasceu nossos vinhos. E daí nasceu o Fênix? O nosso vinho tinto é o Fênix 197. Nós só conseguimos salvar 200 garrafas de vinho tinto, o que para mim foi assim milagroso. Então são 200 garrafas que para mim são únicas. Se chama Fênix por razões óbvias, né? Foi um vinho que renasceu das cinzas. Nós tínhamos na altura opções de tentar, vamos dizer assim, corrigir esse vinho, né? Ou comprar outro tipo de uva, ou há formas que podemos, vamos dizer, corrigir a situação. E eu não quis. Eu acho que quando temos, por exemplo, um filho autista, vamos dizer, não é? Uma pessoa que tem necessidades especiais. Tem necessidades especiais, mas também tem talentos especiais. E amamos da forma que ele é, não é? Então, para mim, meu vinho foi assim. Eu queria que ele fosse o que ele é.
Não é que ele assumisse a verdade que ele tem. Então, ele tem um paladar fumado, que é típico dos incêndios. Foi um vinho, como eu disse, foi um vinho que ele foi feito, assim, cada cacho de uva foi provado para saber se havia condições de ser vinificado. Literalmente, nós provávamos para saber se estava com gosto de queimado ou não. Mas, independente de estar ou não com gosto de queimado, ele dá um paladar fumado, que honestamente eu achei super interessante. Ele ao invés de ser um vinho igual a qualquer outro vinho tinto do Douro, ele é único, ele é exclusivo. Bianca, E são 200 garrafas, são 197 garrafas. Tem noção que acabou por fazer uma edição limitada que tem carradas de história em cada garrafa? Tenho noção, Luís. Sabe por quê? E é isto que estou aqui a dizer quando temos que valorizar os produtos que fazemos aqui. Eu acho que uma parte do vinho é a técnica, não é? É a perfeição, o resto é história. E isso eu posso dizer assim com orgulho, este vinho tem história. É dos primeiros anos, do primeiro ano. Exato. O nosso primeiro ano tem a história toda. É o nosso primeiro ano. Foi um ano assim que ela foi cuidada. Pois. Quando ias vender, não as vende a 5 euros. Não, elas são caras. Tem que ser. Elas são caras. Nossas garrafas vão para o mercado a 50 euros. Porque elas têm que contar esta história. Eu tenho consciência que é um valor alto, mas é uma edição limitada, limitadíssima, única e assim. É um vinho especial. E ele nunca mais vai se repetir. É verdade. As garrafas, os rótulos são numerados e assinados. Isto tem que ser guardado, porque daqui a certamente uma parte eu vou guardar. Vai fazer provavelmente parte, se não for da história do Douro, vai fazer do Baixo Corpo de certeza absoluta. Pois eu faço votos que sim. Se eu puder dar esta contribuição, eu já deixei parte aí eu já estou feliz. Fantástico. E estou a falar só do tinto. Exato, estamos a falar do tinto. É o que mais me emociona, sim, porque é o mais, vamos dizer assim, foi o mais duro, não é? Foi o que mais afetou, não é? Foi. Eu li no seu blog que tinham sido cerca de 70% ou mais da produção. Foi. Ainda assim conseguiu produzir quase o dobro do ano anterior. Eu produzi o triplo do ano anterior. Não obstante, podia ter sido muito. Poderia ter sido muito melhor. Este ano provavelmente vai correr muito melhor. Toca a madeira. Toca a madeira. Estamos a trabalhar duro para isso e, enfim, acho que as coisas vão acontecer. Eu acredito muito assim no trabalho e eu acho que é uma história de fé mesmo, não é uma fé religiosa, mas de acreditar no que estás a fazer, não é? Eu acho que antes de nós aí, nós temos assim, que pagar um certo tributo a esses homens e essas mulheres do Douro, que passaram assim, olha em volta esses socalcos, tens ideia do que foi criar isto nos anos que foram criados, não é? Então, posso eu desistir aqui porque passou um fogo na minha quinta, não é? Vamos brigar um pouquinho mais, né? Está aí o resultado. Acho que temos que acreditar que o mundo ainda deixa assim um pouco de senso de justiça, não é? Sabe qual é que eu acho que é a grande vantagem de nós nos últimos anos estarmos a receber pessoas que não são portuguesas, não são de cá? É que eu acho que elas estão a vir cá ensinar-nos outra vez aquilo que nós já devíamos saber na ponta da língua e não sabemos. Porque as pessoas que vêm de fora veem isto de uma maneira simples, como a Bianca acabou de descrever, mas que é aquilo que é a essência desta região. E acho que neste Douro muitos de nós já nos esquecemos daquilo que a Bianca acabou de dizer, daquela entreajuda que nos descreveu quando os seus vizinhos lhe apagaram fogo, quando os seus vizinhos lhe apareceram na vindima, não contou, mas eu li no seu blog. Pois sim, apareceram. Isto está a desaparecer. E é esse o grande contributo que as pessoas que não são de cá, mas se apaixonam, conseguem ao fim de poucos dias perceber, como a Bianca percebeu, e puxar por quem cá está para voltarmos a fazer isto. Porque isto é que é o Douro. É os socalcos, parte técnica, que na altura nem sequer sabíamos, há 250 anos atrás sabíamos lá o que estávamos a fazer. Há mais do que isso. Sabiam lá os monges de Cister o que é que estavam a fazer com isso. E é esta parte emocional que a nossa região parece-me que está a perder. E obrigado por isso. Pois eu que agradeço, é muito emocionante o que estás a dizer. Eu não tinha este ponto de vista. O meu ponto de vista é exatamente o oposto, assim, de chegar excelente. Assim. Fico muito contente de saber isso. Infelizmente, nós já passaram aqui pelo nosso programa histórias que não são assim. E a nossa vivência, que é no meio de toda esta região, é de que isto se tornou demasiado um negócio que está a dar cabo de histórias como a sua. E nós temos que arranjar aqui um equilíbrio. Pois eu vou gostar muito que encontre esse equilíbrio. Na minha parte, o que eu posso dizer assim, na minha experiência, assim, eu fui muito bem recebida aqui. Excelente. De verdade, assim, e
E o que eu percebo, assim, pelo menos na sabedoria simples dos meus vizinhos mesmo, é onde eu mais aprendo, não é? E eu vejo um conhecimento tão grande, por isso quando estás a dizer assim, que alguém tem que vir de fora para lembrar isto, me parece curioso, porque eu acho que isso está tão presente aqui, e eu venho com tanta humildade, porque eu acho que pelo contrário, eu acho que está tudo aqui, está não é? nas nossas cabeças, mas nós não praticamos uns com os outros. Mas eu acho que isso não é só aqui. Luís, isso não é só aqui. Não tem aquele uma casa de ferreiro, espeto de pau. Não é? Às vezes, quando estamos dentro, não temos a noção de como somos especiais e importantes, né? Dentro do todo. E o que há aqui, eu não percebi isso em lugar nenhum do mundo. E as pessoas que vêm nos visitar aqui, e vêm muitos amigos aqui nos visitar, todos têm essa mesma sensação. Então, se eu posso deixar alguma coisa, assim, pois então acordem, porque... Já deixou. E no que eu puder ajudar para trazer isso de volta, eu estou aqui para isso. Já deixou. Bianca, nós estamos a chegar ao final do nosso programa. Tínhamos aqui mais uma série de perguntas. Não sei se queres escolher alguma em particular. Eu escolhi, se calhar, a última parte. Sim. Se bem que gostava de saber, antes disso, se quando a produção estabilizar em números, considere já mais... Pronto, fora destas coisas que têm acontecido, se está a pensar em vender para o Brasil? Não estou a pensar em vender para o Brasil. Mais que nada, porque a parte de importação e exportação é muito complicada. Tem uma parte burocrática que é muito complicada. Sermos países irmãos funciona em tudo, mas nessa parte está muito difícil. Mas não é nem só Portugal para o Brasil. De qualquer outro lugar, a parte de importação e exportação no Brasil ainda é complicada. É difícil. Eles podiam facilitar. Eu acho que poderiam, acho que os governos poderiam. E acho que ainda chega muito pouco vinho português no Brasil. E o brasileiro gosta do vinho português. Assim, e do Douro? Gosta. O Douro, eu acho que não há esta especificação. Acho que pensam Portugal como um todo. Eu acho que não há ainda esta noção de região. Isso, a noção de região ainda é muito difusa. E não porque não estejam abertos a isso. Acho que falta marketing dos portugueses a fazer esse tipo de trabalho. Propaganda de trabalho. Mas eu percebo que nos últimos anos... eu percebo que há um esforço sim, viu, Luís? Porque as pessoas começam a estar curiosas por essa região do Douro. Começa a se falar no assunto. Tem aumentado o turismo. Tem aumentado. Eu percebo que essa coisa está a aumentar. E eu vejo um potencial, assim, enorme. Eu acho que vai aumentar. A língua, a facilidade, a proximidade dos países. Sim, mas se abrirmos a porta... Mas tem aumentado. O público brasileiro tem aumentado, sim. Tem aumentado. Portanto, malta do turismo de Portugal, em vez de andar a gastar dinheiro em feiras de vinho no Douro, que não servem para promover a região, é promovê-lo no Brasil e noutros destinos. Temos mais uma pergunta. Sim. Bianca, porquê é que gosta de contar no seu blog, blog Buraco da Fechadura, entre outras histórias, a história da Quinta? O que é que a motiva? Primeiro, eu gosto de contar todas as histórias da minha vida. Eu acho que o blog, para mim, escrever, para mim, é uma terapia. E foi curioso que quando eu comecei a fazer este blog, não era para publicar. Eu comecei sozinha em casa a escrever as histórias. O meu marido me viu a escrever histórias. O que estás a escrever? E foi a ideia dele de colocar isso num blog. Eu dizia, mas eu vou colocar isso para as pessoas lerem, não é? Eles vão saber tudo que eu estou a pensar, não é? Isso estou a dizer em 2005, isto não os blogs estavam ainda a nascer. Eu dizia, olha, colocas lá, não precisa dizer que tem um blog, não é? Depois decide. E a partir daí eu comecei um trabalho foi um trabalho pessoal mesmo, de exposição. Então eu sempre escrevia, lia e decidia se eu ia publicar ou não depois. Eu nunca deixei de publicar nenhuma. Mas justo aquelas assim que me custava mais, aquelas que pensavam, nossa, minha mãe vai ler isto, não é? Meus amigos vão ler isto, meu Deus, não é? Eu não posso botar, mas eu botava. Eram sempre as crônicas que me davam maior retorno, porque eu acho que era que as pessoas percebiam mais a essência. A essência, não é? E a verdade é para todos, não é? As pessoas não gostavam porque eu estava a escrever, as pessoas gostavam porque elas se viam dentro daquela história também, não é? Eu acho que isso que faz E esta troca, para mim, foi muito rica. Eu ganhei muito com isso. Então, aí eu aprendi a compartilhar. Sim,
Foi aí. Então, por que eu escrevo as histórias da Quinta? Porque é uma forma de compartilhar as experiências. Assim, eu acho que é tanta coisa que eu estou a ver aqui, tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tanta coisa interessante. Eu não posso guardar isso só para mim. E não vou negar que também é um lado comercial, porque eu acho que não podemos simplesmente separar, não é? Eu tenho que pagar contas também, não é? Sim, claro. Então, fazer a propaganda da Quinta do Viana, para mim é importante também trazer as pessoas, outras pessoas que podem também estar interessadas em fazer esse tipo de investimento, fazer esse tipo de... Não é só investimento, eu acho que é uma troca é o lifestyle mesmo, né? É uma troca de estilo de vida. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, assim, têm um pouco de temor e é bom quando leem uma história que deu certo, vamos dizer. Para mim, está dando certo. Eu tenho problemas também, como teria em qualquer outro... Estão lá todos. Estão lá todos, a parte boa e a parte ruim. Então, eu acho que se alguém puder vir e sofrer um pouco menos, não é? Assim, saber um pouco mais assim, os passos que tem que enfrentar, já temos variáveis o suficiente, não é? Então, eu acho que isso pode trazer outras pessoas para cá. E eu sempre acho o seguinte, se meu vizinho cresce, eu cresço também. Né? Se a minha comunidade cresce, eu cresço junto. Então, eu quero que a minha região cresça, eu quero que meu vizinho seja melhor. Não é? Crescemos todos. Esta outra ideia. Se ele for feliz, exato. Nós somos felizes também. Exatamente. Esta outra ideia que a nossa região tem que aprender. Bom, o buracodafechadura.com é o blog que a Bianca, onde ela escreve sobre a Quinta do Viana e não só. Escreve de uma forma muito fluida, lê-se muito, muito, muito bem, até porque ela vai pontilhando com vídeos e com fotografias e para contar as histórias e para ilustrar. E a emoção como descreve percebe-se. Quem não nos está a acompanhar só pela rádio talvez não tenha percebido, mas algures a meio desta segunda parte eu não desfaço muito eu me emociono, sim. E isso percebe-se também nos textos que ela lá tem, que isto é efetivamente uma paixão e que ela trata da vinha e da quinta com muito, muito, muito carinho. Bianca, temos um jogo para fazer. Contra-relógio, 10 perguntas. Isso que é o meu problema. Difícil responder em 1 minuto. 10 perguntas, tá 1 bem. minuto. Tá bem. Londres, Madrid ou Vila Marim? Eu nunca comparo. Quem compara, perde. Arrepende-se de ter vindo para o Douro? Nunca. Qual é o melhor momento da Quinta? Agora. E o pior? O incêndio. Alguma vez quis desistir? Não. Qual é o seu maior sonho ou plano? Ter saúde. Já se sente duriense? Me sinto. Faço brincadeiras com isso. Acho que eu estou mais duriense do que os próprios durienses. Eu brinco, olha, eu estou mais tuga do que todos. Eu estou completamente assim. Até minha forma de falar já mudou. Onde é que encontra as suas forças? Eu acho que dentro de mim mesma, como todos devemos ter, mas eu tenho um apoio muito grande do meu marido e eu acho que eu não respondi isso, mas está implícito, por isso o nome leva a Quinta do Viana, que é o sobrenome dele. Eu não tenho esse sobrenome. E eu acho que era uma maneira de mostrar para ele, de dar alguma coisa minha para ele, assim, de agradecer a todo o apoio que ele me dá, me traz muita força. Meus amigos, minha família também me trazem muita força. Qual é o sítio favorito no Douro? A minha quinta, sem dúvida nenhuma. Isso é fácil. O que faz feliz? Viver o presente e fazer o melhor possível, assim, deitar com a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor. Obrigado, Bianca. 25. Foi 1 minuto e 25 à volta disso. Puxa. É um bom tema, é um excelente tema. É um bom tema? Não bati o recorde. A volta demora uma semana, o recorde está em 48 segundos. Portanto, e ficamos também a perceber... Por acaso eu ia fazer essa pergunta agora a seguir ao contra-relógio, porque tínhamos deixado... Sim, do nome da Quinta do Viana, porque tínhamos deixado no ar e depois não chegamos a essa questão. De maneira que não temos essa, mas temos outras. Temos terminar. mais duas. Mais duas? Sim. Sim, mais duas. A Bianca, onde se vê daqui por 10 anos? Por 10 anos, eu espero ter saúde para estar com meus vinhos aí, com uma produção... Eu me vejo aqui. E eu espero estar com saúde, com meu marido. Eu espero que ele já possa, a essa altura, já ter deixado o trabalho estar junto aqui comigo a tocar a quinta, que o nosso negócio já se sustente. É assim que, por enquanto, é assim que me vejo. Mas 10 anos é muito tempo, viu? Eu vejo assim muito... Eu estou mais preocupada com semana que vem. Exatamente. Até porque tem um vinho, exatamente. 2 vinhos para engarrafar na próxima semana. Exato. Não é? E a Quinta do Viana, onde é que a pretende ver? Onde é que a quer ver?
Eu quero ver assim, eu quero que seja uma coisa, um lugar onde as pessoas se sintam felizes, que se sintam em paz, que consigam perceber essa boa energia que há aqui e comam bem, que bebam bem, que percebam que às vezes não precisamos assim de muito dinheiro, não é? Assim, eu digo que hoje eu tenho uma vida de rica, porque eu me alimento bem, eu tenho uma bebida excelente, eu trabalho ao ar livre, eu vejo a natureza cada vez que eu vou para casa, então eu não preciso muito mais do que isso. Nós hoje no Para Cá dos Montes tivemos uma história que quase parecia um filme de Hollywood, Pois. mas é também uma história de paixão por uma região que a Bianca trouxe, que o Luís também trouxe. Também e há de trouxe, trazer claro, em breve, claro. cá presente. Uma paixão pelas vinhas, por cada um dos cachos, por um pedaço de terra que compraram e adquiriram em Mesão Frio e a partir do qual querem fazer, concretizar, e se me permite, Bianca, o sonho. Pode, Ser sim. produtor de vinho no Douro. E também, acima de tudo, trouxe-nos a visão de alguém de fora que esta região precisa urgentemente, que pessoas que não estão cá percebam o que é que efetivamente cá temos e nos recordemos que nós temos realmente muita coisa boa, temos a esquecer de a usar. Bianca, muito obrigado por ter aceito o nosso Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, foi um gosto ter Para mim também. tê-la foi um aqui no gosto. programa e conversar consigo. Muito obrigada. Muito obrigada. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. e que todas as semanas está disponível em podcast nas várias redes sociais. Em todo o lado. Queres que eu diga já até para a semana? Até para a semana. Tal como prometido no final do nosso programa, e porque ficou combinado na semana passada, quando a Patrícia disse que fazia poemas por encomenda, eu desafiei a escrever um poema sobre esta mesa azul. Ela escreveu assim: sobre a mesa azul poisam as histórias de quem as quer contar, na presença lúcida de quem as quer ouvir. Vertem-se as histórias, clareiam-se as personagens, acolhem-se as vozes e os saberes, escutam-se os timbres e os silêncios. Histórias conduzidas pela presença que ali se veste com mestria na escuta ativa da palavra partilhada. Na mesa azul, como na vida, o escutador de histórias. Traz a emoção na algibeira, a descoberto mesmo que não queira, sempre que o olhar fixa ou graceja. Generoso nas várias versões, na mesa azul como na vida, dedica-se ao outro, dele tenta extrair o que há de mais sublime. Sagaz, exímio condutor dos labirintos linguísticos, doa-se à obra com afinco, do processo à execução, nutrido do espírito de missão. Ele procura histórias contadas na primeira pessoa, estimulante seria narrar a que vive dentro de si, a que o sustenta e o trouxe até aqui, num exercício de escutar-se apenas. É também a mesa azul merecedora de o ouvir, mais ângulos seus conhecer, alimentar-se do que tem para partilhar, na mesa azul, na vida. Até para a semana.